Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Vamos repetir junto a última parte? Juntos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. Meus amados irmãos, esse é sem dúvida alguma o texto da Bíblia onde a pergunta é feita diretamente, onde a pergunta sobre a salvação é feita sem rodeios, e onde da mesma forma a resposta é dada de maneira objetiva: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Há 2 semanas atrás falávamos sobre esse texto da palavra de Deus, e falamos naquela ocasião que há 3 perguntas que precisamos fazer a respeito desse texto que nós temos aqui. A primeira delas foi: por que o homem deve ser salvo? O texto fala da salvação, o texto fala daquele dia quando Paulo e Silas foram presos pelo crime de pregar o Evangelho, e depois que eles foram presos, o carcereiro os açoitou. Eles foram colocados com as suas mãos, os seus braços, as suas pernas presas num tronco, e ali algemados com aquela madeira, eles foram açoitados pelo carcereiro. Suas costas foram marcadas pelo chicote do carcereiro romano. E ao invés de eles blasfemarem contra Deus, ao invés de eles falarem contra Deus e reclamarem porque estavam presos e apanhavam por causa da pregação do Evangelho, a Bíblia diz que eles, durante toda aquela noite, eles cantavam hinos, louvavam a Deus, oravam e falavam do amor de Deus. E quando deu meia-noite, houve um terremoto lá na cidade de Filipos, e o cárcere foi balançado, foi sacudido naquela noite. Toda a cidade foi sacudida pelo terremoto, mas no cárcere as portas das celas foram abertas. E o carcereiro, quando percebeu todo aquele tumulto, o terremoto, e olhou e viu que a porta da cela estava aberta, ele imaginou que os presos tinham fugido. Ele estava vendo aquilo, decidiu então acabar com a sua própria vida, pegou a espada e ia matar-se. Mas foi naquele momento quando Paulo e Silas, lá de dentro da prisão, disse: não te faças nem mal, porque todos estamos aqui. E ele entrou na prisão, e ali então viu que os presos estavam todos ali, estavam louvando a Deus ali mesmo, em meio a toda aquela situação. E ele conhecia Paulo e Silas, embora ele mesmo tivesse açoitado aqueles homens. Ele os conhecia. Ele sabia da pregação do Evangelho através daqueles homens. Ele sabia que eles pregavam a respeito de Jesus que tinha sido crucificado. E aquele carcereiro então caiu de joelhos diante de Paulo e Silas e clamando disse: Senhores, que é necessário que eu faça para que seja salvo? E aí então eles receberam aquela resposta: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Vimos então algumas semanas por que o homem deve ser salvo. E vimos, meus irmãos, que entendemos que o homem deve ser salvo por causa da iminência da morte. A certeza de que um dia todos morreremos, todos nós temos um encontro marcado com a morte. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o minuto, mas sabemos que um dia nos encontraremos com a morte. E para esse encontro, não adianta mandar uma mensagem no Telegram dizendo: por motivo de força maior, não poderei comparecer ao encontro. Não vale isso. Não funciona. No dia, na hora marcada, nós teremos que estar prontos para esse encontro. É certo que um dia estaremos diante de Deus na eternidade. Ou iremos ao encontro dele, ou ele virá ao nosso encontro em grande glória, à volta do Senhor Jesus. E nós cantaremos belíssimamente no final desse culto. O fato, meus irmãos, é que um dia nos encontraremos com o Senhor. E a palavra de Deus diz em Amós 4:12: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Por que o homem deve ser salvo então? Por causa da iminência da morte. Mas a segunda grande pergunta que nós temos é: como pode o homem ser salvo? E essa é a palavra nessa noite. Como o homem pode ser salvo? De que maneira? Qual o caminho? Qual a possibilidade que nós temos para encontrar a salvação? Como encontraremos a salvação? Como podemos ser salvos? Vejam que a pergunta
Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Lembra qual foi a resposta de Jesus? Exatamente, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vejam que Gestas, aquele bom ladrão, ele não frequentou a escola bíblica dominical, ele não veio à primeira igreja da Penha, ele não foi batizado, ele não teve a oportunidade de celebrar a Cristo num culto como esse que nós temos aqui nesta noite. Mas o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por isso que o apóstolo Paulo diz que é uma única coisa necessária para a salvação: crer no Senhor Jesus. As outras coisas são complementares. É importante a igreja, é importante o culto, é importante a celebração, é importante o batismo, é importante participar da celebração da ceia do Senhor. Mas a única coisa que é suficiente para a salvação é a fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Do ponto de vista de alguns, aquele homem talvez estivesse irremediavelmente perdido, porque ele morreu, viveu como ladrão e foi crucificado e morreu, não teve chance de ir para a igreja. Mas a salvação não depende de nenhuma dessas coisas. Veja então que a salvação, ela é um presente de Deus. A salvação é um presente que Deus nos dá. Veja que a salvação é um presente que nós não adquirimos então com o nosso próprio esforço. Deus está nos dando como presente. Lembra-se de João 3,16. Porque Deus amou, vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja então que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele entregou, Ele presenteou ao mundo o seu Filho Jesus. É um presente de amor que Deus lhe deu. Deus ama você. Deus ama você de tal maneira que Ele deu seu único filho. Deus deu esse presente. Esse presente é um presente que é o único presente capaz de nos trazer a salvação. Deus nos dá também, meus irmãos, a salvação de tal maneira que gratuita, de tal maneira que de modo algum, de maneira alguma, o homem pode comprar a salvação. Interessante que você pode comprar remédio na farmácia e de alguma forma você se livrar de alguma enfermidade, de um resfriado, de um outro mal. Você pode comprar um alimento lá no supermercado, e isso te dá força para trazer vida, mas você não pode comprar a salvação. O preço já foi pago por Jesus Cristo na cruz. Quando Ele disse lá naquele momento no Calvário, está consumado. A palavra em grego é tetelestai, que quer dizer está paga. A dívida do homem com Deus está paga. Ele comprou a nossa dívida e pagou por nós no Calvário. Desse modo, então, como não podemos comprar a salvação, como não podemos fazer nada para obter a salvação, Jesus já fez tudo. Apenas precisamos reconhecê-lo como Salvador. Nós podemos dizer então que ninguém de fato é merecedor da salvação. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, por meio de quê? Da fé. E isso não vem de dom de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Deus nos dá a salvação então gratuitamente, através do seu Filho Jesus. E só através de Jesus. Não é através da mãe de Jesus. Não é através nem do melhor amigo de Jesus. Não é através da mãe. Por quê? A própria mãe de Jesus disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em quem? Em Deus, em meu Salvador. Ela dizia que a salvação dela, porque estava em Deus, ela não podia dar salvação. Maria não traz salvação. Quem é o melhor amigo de Jesus que eu estou dizendo aqui hoje?
pode nos dar a salvação. Só Jesus. A Bíblia diz em Atos 4:12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome, nem Maria, nem João, nem Pedro, e nenhum outro nome é salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, só Jesus Cristo salva. Como falávamos no primeiro nacional de evangelização, só Jesus Cristo salva. A salvação também, meus irmãos, é então uma entrega. É entregar-se ao Senhor Jesus, é render-se a Jesus. Não é uma entrega de coisas a Deus, não é uma entrega de ofertas a Deus. A oferta é importante, ajuda na obra de Deus, mas isso não é isso que é a salvação, mas a entrega da própria vida no altar de Deus. É baixar a guarda, é render-se, é deixar o orgulho para trás, é deixar algumas amizades que não deveríamos ter, alguns comprometimentos que não deveríamos ter, deixá-los para trás e decidir seguir unicamente ao Senhor Jesus. É o momento de você reconhecer a sua situação diante de Deus, diante da graça de Deus, dizendo, como um cântico que eu me lembro da minha adolescência: tudo que sou, tudo que tenho, tudo o que eu serei, não pode pagar aquela dívida de amor. Eu me rendo, Senhor, eu me rendo. É tempo de rendição. A salvação então é também uma questão de confiança, é uma questão de fé, é confiar que Jesus pode salvar a sua vida, é confiar que você entregar a sua vida nas mãos dele. E a salvação também é instantânea, progressiva e escatológica. O que quer dizer isso, pastor? Ela é instantânea, porque no momento que você dizer eu aceito Jesus como meu Salvador, naquele momento você já está salvo por Jesus. Então o que aconteceu com aquele ladrão lá na cruz? A salvação instantânea. Ele não pôde ir na igreja, não pôde ir à escola dominical, mas ele já estava salvo por Jesus. A salvação instantânea. Mas ela é também progressiva. Por quê? Porque diariamente Deus vai salvando você, diariamente Deus vai cuidando de você, diariamente Ele vai livrando você das armadilhas que o diabo vai colocando no seu caminho. Ele vai salvando, vai cuidando, vai livrando a sua vida. A salvação também é escatológica. Por quê? Haverá aquele dia da volta de Jesus. Quando Jesus voltar em grande glória, a escatologia é a ciência que trata das últimas coisas. O ensino sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. Então, naquele momento, se você já aceitou Jesus como Salvador, você já tem o passe, você já tem o passaporte, já foi carimbado e visto, para no dia da volta de Jesus, você receber aquela palavra dele: vinde benditos do meu Pai. Receber por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Uma salvação instantânea, progressiva e escatológica. Lembro da história de uma menina que estava perdida no shopping. Se perdeu no shopping ali, perdeu-se dos pais ou das pessoas que estavam com ela no shopping, e rodou por aqui, por ali, não conseguia achar o caminho, não conseguia achar as pessoas, e o tempo passava, e algumas pessoas então estavam ali, os seguranças, e se propuseram então ajudar a menina e levá-la então aos pais, quem sabe levá-la à casa do pai. E quando perguntaram a ela então, onde você mora? E ela não sabia explicar muito bem, era muito pequena.
Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Existe alguma razão que impeça você hoje mesmo de receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Existe alguma razão que impeça você hoje mesmo de dizer: Senhor Jesus, toma minha vida nas tuas mãos, eu quero colocar minha vida sob os teus cuidados? Há algumas coisas que você pode fazer então nesta noite para tomar essa decisão maravilhosa em sua vida. A primeira coisa é reconhecer a sua necessidade. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do Teu amor. Eu preciso do Teu perdão. Eu preciso da salvação. Eu só posso encontrar no Senhor. A segunda coisa é disponha-se a abandonar os seus pecados. O que quer dizer isso? É você reconhecer que estava caminhando numa direção que não era a melhor direção para a sua vida. Do pecado, a direção talvez de algum vício que você precisava deixar, alguma companhia, algum negócio que não é um negócio de Deus para a sua vida, mas você hoje reconhece então que precisa de Jesus e se dispõe então a se arrepender. Arrependimento significa meia volta. Você agora vai dar uma meia volta na sua vida, vai seguir agora um novo caminho, uma nova direção. E em terceiro lugar, você pode também em oração pedir a Jesus que entre na sua vida e assuma o controle. Ele se assente no trono da sua vida. Ele de fato seja Senhor sobre você. Você quer fazer isso nesta noite? Tão abençoado, noite de testemunho, quando nós acompanhamos os batismos de ele e de Maíra. Noite de testemunho, noite de salvação, noite quando falamos de Jesus, da sua cruz e do seu grande amor por você. Você quer entregar a sua vida nesta noite? Põe a sua cabeça então agora em oração. Peço a toda a igreja esteja orando neste momento. Na história que nós falamos nesta noite do carcereiro de Filipos, nós vimos que foi preciso um terremoto na vida daquele homem para que ele pudesse tomar a sua decisão de receber Jesus como Salvador de sua vida. Eu pergunto a você nesta noite: será que precisa um terremoto na sua vida? Será que é preciso que tudo venha abaixo para que você finalmente possa reconhecer que precisa de Deus, precisa mudar o rumo da sua vida, precisa assumir um compromisso de fé? Não espere por isso. Hoje é o dia. A palavra de Deus nos diz: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Eu quero convidá-la agora a orar ao Senhor. Jesus está presente aqui com nós nesta noite. A sua palavra nos diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu. Somos mais que 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor aqui hoje. Ele está presente entre nós. Ele pode ouvir a sua oração, ele tem onde você está. Você pode repetir comigo essas palavras. Senhor Jesus, pode repetir comigo essa palavra no seu coração. Senhor Jesus, nesta noite eu confesso os meus pecados e eu te recebo como meu Senhor. Eu te recebo como meu Salvador. Peço-te que entres na minha vida e assuma o controle da minha vida. Peço-te, ó Deus, nesta noite, que de fato o Senhor me dê um novo caminho, uma nova direção para a minha vida. Muda o meu coração, transforma o meu coração. Faça de mim, ó Deus, uma nova pessoa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Enquanto a igreja está orando, eu gostaria de perguntar a você que nesta noite fez esta oração e gostaria agora então de publicar isso. Levante sua mão onde você está. Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Se Deus tem falado ao seu coração, você deseja experimentar essa tão grande salvação que foi pregada aqui hoje, levante sua mão onde você está. Diga: pastor, eu quero experimentar Jesus na minha vida. Eu quero ter uma experiência com Deus. Eu preciso dessa salvação. Pode levantar a sua mão. Nós vamos orar pela sua vida. Pode levantar a sua mão. Esse é o momento de testemunho. Esse é o momento de depender de Deus, de buscar a salvação de Deus. Se não fez essa decisão que você tem que fazer hoje, pode levantar a sua mão. Eu quero orar com você. Algum senhor, alguma senhora, algum jovem que nesta noite decide entregar a sua vida a Jesus, pode levantar bem alto a sua mão, até que eu possa ver. Vamos orar. Alguém que nesta noite, depois de me acompanhar os batismos, deseja assumir um compromisso de fé para
Jesus, graças a Deus. Alguém mais esta noite gostaria de tomar essa mesma decisão? Pode levantar a sua mão. Nós queremos orar por você. Alguém mais? Se você está afastado da igreja, quer se reconciliar, você pode fazer isso, levante a sua mão. Quem quer aceitar a Jesus, quer pedir o batismo, quer se reconciliar com o Senhor, levante a sua mão. Vamos orar, graças a Deus. Graças a Deus. Alguém mais esta noite? Alguém mais? Nós queremos orar por você. Esse é um momento de decisão. É um momento que o braço fica pesado. Isso, a mão pesa. Lembro-me de um moço que muitas vezes assistiu ao culto na nossa igreja, e ele nesse momento ele sentava em cima da mão. Era um homem muito grande, forte, alto. Ele sentava em cima da mão e ele disse que a mão ficava pesada, ele não conseguia levantar o braço. Até que um dia ele levantou as duas mãos e foi para frente com as duas mãos levantadas, como que já dizendo: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Será que essa é a sua situação? Tantas vezes ouviu o apelo, tantas vezes ouviu o convite de Deus, tantas vezes Deus falou ao seu coração e à sua vida, mas a mão pesada, o braço pesa. Nesta noite Ele pode promover a libertação. Você tem que buscar Ele na sua vida. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Nós vamos orar. Quer levantar a sua mão onde você está? Vamos pedir a igreja para se colocar em pé. Levantar o seu pai do mundo, está do seu lado, escutou, aquela outra, nós estamos chegando ali. Um dia, o Márcio, ele é ao lado da Chico, uma jovem que fez sua decisão, ele é ao lado dela, olha com ela, está restaurando também, esse governo. Acho que eu queria pedir para que você estivesse conduzindo em frente, nós vamos orar juntos. A palavra de Deus diz, nós cantamos que todo o que quiser é vivo. Todo o que quiser é vivo. Nós vamos orar ao Senhor. Cumprimentar. Eu e o seu Marcelo, casal querido, lá de Provas, na Bahia, foram conosco aqui. Foi uma coisa maravilhosa, né? Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, louvado seja o teu nome. A tua igreja está feliz, a tua igreja está alegre, a tua igreja está em festa. Mas sabemos, ó Deus, também que nesse momento, lá nos céus do Senhor, uma grande festa acontece. Tua palavra nos diz que a festa nos céus, quando o pecador se arrepende. E nós sabemos, ó Pai, que nesse momento, lá no céu, o Senhor está dando um grande sorriso, olhando-nos aqui nesta noite, sorrindo a Deus pela vida do Marcelo, da Gleice, da Jaqueline, ó Pai, mas também talvez você esteja querendo sorrir também e se alegrar na vida de outros que estão aqui nesta noite e que precisam dar um passo de fé. E nós ficamos pensando, Senhor, Deus, o que ainda falta? O que ainda está impedindo alguém aqui nesta noite de tomar essa decisão? Ó Pai, que o teu Santo Espírito possa estar trabalhando, mostrando, convencendo do pecado, da justiça, do juízo do Senhor, e que possa experimentar essa tão grande salvação. Ó Deus querido, toma essas vidas aqui à frente nas tuas mãos. Dá-nos, ó Pai, a tua graça, dá-nos o teu poder, dá-nos o teu Santo Espírito, ó Deus, confortando, encorajando, animando, de tal maneira que eles possam permanecer firmes na presença do Senhor, e que muito em breve possamos testemunhar também o batismo deles aqui na tua casa. Fica conosco, Senhor Deus, recebe o nosso culto, e agora, Senhor Deus, a nossa celebração da ceia do Senhor, do memorial da ceia do Senhor, a celebração da salvação que temos em Jesus. Fica conosco, é o que nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém, Senhor. Nós podemos ser. Celebramos as ordenanças.
ceia do Senhor, nesta noite, as ordenanças do Senhor, a igreja, né? O batismo, a ceia, e celebramos, porque também queremos trazer à memória o grande amor do Senhor. Fazemos isso celebrando a ceia, o memorial da ceia. E queremos convidar os diáconos para que estejam postados aqui à frente, para esse momento de celebração. Nesta noite, Diego e Maíra irão participar pela primeira vez da celebração da ceia do Senhor em nossa igreja. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor, distribuiremos os primeiros elementos da ceia, enquanto o hino estará sendo cantado. Eu convido a igreja para participar dessa celebração com alegria e com singeleza do coração. Momento de celebração da ceia do Senhor é um momento muito especial na vida da igreja. Em alguns lugares, acredita-se que a ceia do Senhor confere alguma graça. Então, aqueles que não participam da celebração da ceia do Senhor têm que experimentar alguma graça especial. Por isso, levam a ceia em casa. Os batistas não creem dessa forma. Na verdade, cremos que a graça que nós temos na celebração da ceia do Senhor é a comunhão que temos com o corpo de Cristo. Estamos juntos participando da celebração da ceia do Senhor. Não há também aqui uma transformação da substância ou consubstanciação, como alguns creem, quando creem que há a presença de Cristo com a substância do vinho e do pão. Não há também a interpretação batista sobre a ceia do Senhor, a transubstanciação, a transformação do vinho no sangue de Jesus ou do pão no corpo de Jesus. Mas cremos que a ceia é um memorial, é uma recordação. Nesta noite, enquanto participamos desta celebração, nós recordamos a morte de Jesus, recordamos o seu sangue derramado no Calvário, recordamos o seu corpo ferido pelos pregos, o corpo ferido pela lança que tocou no seu lado, recordamos a dor, o sofrimento que marcaram aquele momento que nos trouxe também a salvação e o cumprimento da promessa de Deus através de seu Filho Jesus. É dessa maneira que convidamos a todos para participar da celebração da ceia do Senhor, recordando a história da salvação. Vamos cantar. Ainda antes, vamos recitar. Vou voltar no slide, né? Vamos recitar esse texto de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus com o nosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos cantar, ouvir contar a história de Jesus.
dos servos, e você servirá os diáconos. Igreja, curva sua cabeça em toda a oração, agradeça ao Senhor por esse momento precioso de participarmos da comunhão do corpo de Cristo através da ceia. Oremos ao nosso Deus, com o nosso irmão João Beto. Senhor, agradecemos, Senhor, esta noite, nós participamos da ceia, aquela ceia de sua homenagem, aquele último momento da sua vida, vida deste mundo, quando deve ter a tua vida por nós, pecadores. Nós te agradecemos neste momento, pedimos, Senhor, que essa ceia possa produzir e nós desejamos maior de servir, como também aqueles que estão aqui entre nós, que não aceitaram Jesus, e também eles possam se aceitar Jesus como seu único verdadeiro Salvador. Abençoa todo que agradeceu por tudo que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, bebamos todos deste cálice. Oremos ao nosso Deus, com a nossa irmã Albina. Na celebração da ceia do mês passado, nós cantamos de uma forma tão linda esse cântico, e nós decidimos repetir, cantando nesta noite também. E a palavra de Deus nos diz que os discípulos, depois que participaram da ceia, tendo ceado, cantaram o hino e partiram para o Monte das Oliveiras. Nós cantamos nesta noite, demos graças a Deus pela salvação de Jesus, cantamos sobre a crucificação, falamos da ressurreição, falamos da obra salvadora de Jesus. Ele de fato viveu entre nós, foi ao Calvário, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, mas a Bíblia diz que um dia ele voltará. Glória a Deus. Para os galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que o viste subir, um dia voltará, como para o céu o viste subir. É dessa forma que cantaremos então este cântico, na certeza que um dia nos reencontraremos com o Senhor. Amém? Participaremos da ceia no
céu com eles. Já a gente pode voltar.